Falando sobre o Textor, porque ele acabou de se... O grupo dele continua dono do Lyon, mas ele se desvinculou, deixou outras pessoas cuidando do clube depois do rebaixamento a partir de questões administrativas que se deu no clube francês. Muito, imagino ali, lendo por culpa dele, da administração dele ali, que não cumpriu requisitos básicos de regras ali do campeonato. Depois dele ter, inclusive, colocado o clube nas mãos de uma mulher, eu achei interessante isso. Poucas vezes a gente vê mulheres em cargos importantes em clubes relevantes. Ele disse que vai prestar mais atenção, que vai conviver mais no Botafogo e tudo mais, que vai estar mais próximo. E aí a pergunta que eu faço, isso é bom ou isso é ruim pro Botafogo? Difícil saber, né? Porque ele tem uma certa instabilidade, assim, uma coisa meio Eurico Miranda, assim. Tem, cara, tem. Mas ele é mais... Bom, se bem que o Eurico era um cara carismático. O Textor também. O Textor também. Ele também é carismático. É que ele fala inglês, ele é mais rico. Mas ele... Bom, ele beija a bochecha do Renato Paiva, passam-se 10 dias e ele manda embora, né? Cara. É por isso que eu tô fazendo a comparação burlesca com o Eurico, né? Mas, cara, a situação no Lyon, ela é preocupante, assim. Ele ainda pode ficar na primeira divisão, porque tem um recurso para ser analisado lá. Tá. E essa mulher que você citou é a Michelle Kang, que é uma investidora sul-coreana, riquíssima. Ela comprou o time de futebol feminino do Lyon. E transformou. Ela comprou primeiro 51%, depois mais 32%, colocou dinheiro para dentro do grupo. Ela é uma sócia do Textor na Eagle Football Holding. Uhum. E nesse momento, ela assumiu a dianteira porque o Textor ele se queimou no futebol francês. Ele já tinha se queimado com o antigo proprietário do Lyon, o Jean-Michel Aulas, eu não sei a pronúncia, porque eu escrevo muito, mas eu ouço pouco, né? Uhum. Então, se alguém souber a pronúncia, depois me corrija. Mas o antigo proprietário do Lyon, ele teve muito problema com esse cara, porque ele comprou o clube, ele deixaria o cara como CEO num período transitório ali de 3 anos e tirou ele meses depois, porque eles brigaram, enfim, ficaram se atacando pela imprensa, foi um negócio feio. Ele brigou com o príncipe, que é dono do PSG, o Nasser Al-Khelaifi. Ele logo que chegou no Lyon, já chegou dizendo que não gostava do modelo do PSG. Eu lembro disso. É um clube sustentado por um país. Por petrodólares. Petrodólares, e que eles iriam atrás do PSG. E depois de tanto provocar, o Al-Khelaifi, ele chamou o Textor de cowboy, ele atacou de volta, assim. E tem... Ou de redneck, assim, só faltava essa. Isso, tem vídeos de reuniões internas deles batendo boca ali. Então, a situação do Textor ficou muito ruim na França, né? A torcida do Lyon, não sei se chegaram a ver na sede do clube com faixas, com fora Textor, uma puta protesto lá, pedindo a cabeça dele. É isso. Então ele teve que sair mesmo, ele teve que dar um passo atrás. Ele não se desligou de nada, assim. Ele continua sendo dono do Lyon, dono da Eagle Football Holding, só que ele dá um passo atrás, coloca a Michelle para colocar a cara, tentando ainda convencer o órgão de fiscalização ali da Liga Francesa de que tem os requisitos financeiros para participar da primeira divisão. E tudo isso, eu estou gastando um tempo falando de Lyon, porque nesse novo futebol a gente tem que olhar para esses grupos com mais ou menos um caixa unificado, assim. Porque se o Lyon implodir, tiver problemas financeiros muito graves, vai impactar. Ele arrasta os outros clubes junto. Respinga no Botafogo. Respinga no Molenbeek, respinga no Botafogo. Porque esses outros clubes, eles são usados para mandar dinheiro, assim como para receber dinheiro em outros momentos também. O Botafogo comprou o Jefinho por 5 milhões de euros. O Botafogo compraria o Jefinho por 5 milhões de euros se não fosse essa situação? Eu não tenho certeza. Eu acho que tem uma possibilidade do Almada voltar, né? Do empréstimo. Né? Voltar de empréstimo. Mas, assim, como é que se resolve a crise financeira do Lyon
Tanto que as competições europeias não permitem que duas equipes de um mesmo dono joguem o campeonato. Com o Leão. Tem um time Mundial aí pra ser eliminado da Champions, uma coisa assim, não é? Uma coisa assim, porque eu li... Mas isso até facilita um pouco lá, porque ele tá vendendo o Crystal Palace. Então tinha essa dúvida em relação à Liga Europa. Ah, é verdade, é isso aí. Poderia jogar, e agora o Crystal Palace vai poder jogar porque ele tá vendendo a participação que ele tinha no Crystal Palace. Sim, é isso. O dinheiro chega e parte desse dinheiro vai poder ser usada para pagar incêndio no Lyon. Então, financeiramente e esportivamente, é uma notícia conveniente. Só que, assim, o dinheiro do Crystal Palace não vai ser suficiente para dar conta dos problemas do Lyon. Porque tem muita dívida com o banco. E além disso, o próprio grupo do Texo, da Eagle, é um grupo que se fez com crédito de sócios. Então, você tem investidores chamados Ares Management, alguma coisa, tem a Iconic Sport, cada um deles colocou ali centenas. E aqui no Brasil ele tem pegado uma certa fama de meio caloteiro, assim, né, cara? Por exemplo, eu sei que do Santos ele não pagou o John, que tem um verba para receber, o Jair não teria pago, as parcelas ainda estariam atrasadas, pelo menos informações que eu li. Então, assim, você vê que é um cara que tem muito dinheiro, que investiu demais, que ganhou, mas administrativamente... Fora as questões que as acusações que ele fez aí... Isso aí passou batido. E tudo mais que passou, cara. Passou batido, mas é um capítulo muito vexaminoso, né? Sim. Financeiramente eu não sei nem o que dizer, porque eles não publicaram o balanço, cara. O Botafogo não publicou o balanço. Do ano passado? É. Caramba. A Lei Pelé obriga a publicação. Mas não publicou. E aí, tem sanção pra isso? Não acontece nada? A sanção é que o dirigente ele pode perder o direito a se eleger. Ele se torna inelegível. Mas aí, inelegível num clube que tem dono? Entendeu? Caraca. Ou seja, foda-se. Isso só mostra quanto o Brasil... Tem leis antigas, não se atualiza. Quanto o Brasil necessita de uma liga, cara. Não, e outra, se é um país sério, o Texas não estaria... Necessita rever as leis. A Lei Pelé, por exemplo, essa que você citou aí, que estão conversando na LFU com o Libra para tentar fazer um pacote e vender para as produtoras de games e tal. Cara, tava vendo que na Lei Pelé tem uma lei, tem uma parte da lei diz que, um artigo lá, que os jogadores têm os direitos da imagem deles. Então, se o clube vende o direito dos times e você é jogador do Palmeiras, você pode processar a EA Sports por estar usando a sua imagem, porque a Lei Pelé dá esse precedente. O que o Marcos fez, pô. Então, assim, cara, isso faz com que hoje é imprescindível os clubes estarem nessa liga, porque ela é um chamariz pro campeonato, para as novas gerações conhecerem os jogadores. Quem não entende o poder disso, não conhece esse mundo, está cada vez mais... Hoje a indústria dos games fatura mais do que a indústria do cinema. Então, é uma coisa muito grande. E aí você tem uma lei que está completamente desatualizada, que precisa se atualizar com relação a isso. Então, esse é uma lei de 2003, ela não é tão velha assim. Olha o que o cara está dizendo. A Lei Pelé obriga a publicar o balanço do ano. E a sanção para isso é que você não vai ser mais eleito. Mas o cara não é mais eleito, o cara é dono, velho. O presidente da associação do Botafogo, ninguém... Foda-se, velho, entendeu? Que loucura, cara. A associação pode ter publicado o balanço, mas o balanço da associação hoje é relevante. Irrelevante. Não é ele que interessa, né? Não é ele que toca futebol mais. É o balanço da SAF que deveria ter saído, mas não saiu. E não tem nem previsão de sair. Não. Você vê, o Vasco, ele não tinha publicado o balanço completo, mas ele publicou um balanço meio mal feito e prometeu que até dia 30 de junho publicaria. Foi ontem ou anteontem. Publicou. É o mundo ideal? Não é, mas pelo menos publicou. O Botafogo não publicou nada. Caraca. Então, cara, assim, nem o torcedor do Botafogo cobra isso? É que o torcedor, ele tá nem pensando. Ele não tá pensando nisso. Porque para ele, o que interessa é ganhar Brasileiro Libertadores. E eu entendo, cara, tá tudo bem. Assim, se você é o torcedor que só tá preocupado em ganhar campeonato, o que é 98% dos torcedores, tá tudo certo. Não precisa me xingar, eu entendo. Tá tudo bem. Se você faz parte dos 2% que gostaria de saber um pouco mais, saiba que eu não tenho como te dizer quanto seu time fatura, quanto seu time deve,
quando seu time gastou com a folha salarial. Eu não sei dizer se você está gastando mais do que você arrecada ou o contrário. Eu não sei dizer nada, porque o seu time não é transparente. O seu time não cumpre a lei. Uma lei que está desatualizada e que não oferece nenhum risco ao seu dirigente, Mas que é uma lei. Mas não está cumprindo a lei.